Gravando. Peraí que eu tenho que liberar uma galera aqui. A gente todos. Bom, bem-vindo a todo mundo aí que foi recém-admitido à sala. A aula está sendo gravada, vai começar. Então, nós estamos na nossa aula 2 de Ciência Política. Hoje a gente vai falar especificamente de Estado e seus elementos constitutivos, formas de governo, regimes de governo e sistemas políticos. Tema que, como eu adiantei, cai bastante em concursos, tá? Bastante. A gente vai começar com o Estado e eu não quero aqui fazer uma gênese do Estado, a gente analisar as origens do Estado, porque isso é muito amplo e complexo. Aqui a gente vai falar especificamente do Estado e dos seus elementos constitutivos, que é aquilo que está, inclusive, sendo cobrado em edital. Quando a gente fala de elementos constitutivos do Estado, a gente está falando de três, segundo a Convenção de Montevidéu. A Convenção fala de quatro, mas que a gente vai tratar como três. Eu tô colocando na pia. Gente, muta o microfone aí, por favor. Não sei quem está com o microfone aberto, mas por favor, muta o microfone. Valeu. Então, quais são essas três dimensões? Povo, território e governo. Essa já é uma primeira informação muito importante de vocês gravarem. Os elementos constitutivos do Estado são povo, território e governo. Alguns autores vão falar em soberania. Soberania entendida como soberania interna e soberania externa, mas que a gente vai tratar como sinônimo de governo. O Estado, então, é uma entidade independente, soberania externa, nada acima dela, que exerce seu poder sobre um determinado povo em um determinado território. Tá? Então, a dimensão pessoal e a dimensão espacial do Estado vão se confundir justamente na própria definição do que é um Estado. É a entidade que consegue exercer o seu poder, ou seja, exerce soberania sobre, governa um determinado povo, governa um determinado território. Atualmente, né, a gente não considera mais que o reconhecimento do Estado, de outros Estados, seja necessário para que um Estado seja um Estado. Então, quando o Brasil reconhece o Estado da Palestina, por exemplo, não quer dizer que com isso a Palestina passou a ser um Estado naquele momento. Quando o Brasil o faz, ele está apenas reconhecendo um fato que já é consolidado. A Palestina é um Estado. Então, o meu ato de reconhecimento é uma declaração de que eu o reconheço assim. Não tenho o poder de tornar aquele Estado um Estado. No passado, a teoria entendia que o reconhecimento era uma condição necessária. E quando eu digo no passado, estou falando, evidentemente, de um passado colonial, de um passado em que as nações que tinham colônias, né, muitas vezes resistiam em considerar os outros estados que surgiam, né, das lutas de independência como estados. Então, se eu não te reconheço, você não é um estado. Vamos lançar aqui. Vamos falar então da primeira dimensão, do primeiro elemento constitutivo do Estado, que é o governo. Quando eu falo de governo, eu falo de soberania interna e de soberania externa. O governo, ou o governo efetivo, que é o que nos interessa, é o monopólio do uso da força para aplicar as normas legais. Então, o governo não é só aplicar as normas legais, fazer com que aquela norma. Lembra que a gente viu que o poder é a capacidade de eu fazer com que determinada norma seja cumprida, mesmo que haja resistência daquela pessoa, daquele grupo, daquele indivíduo que está recebendo aquela ordem. Então, o poder é a capacidade que eu tenho de aplicar essa norma. Então, é a capacidade que eu tenho, inclusive, de usar a força para fazer valer essa norma, né? De fazer valer essa ordem. Então, é o controle interno do território, que se baseia na coerção, na sanção e na aplicação dessas normas, quando não há necessidade, evidentemente, da coerção. Então, é o controle interno do território. Governo não se restringe, não é sinônimo de poder executivo, isso já é muito interessante, inclusive, para vocês pensarem nas questões discursivas. Será que eu estou enviando mensagem falando? O áudio está baixo. Será que está baixo para todo mundo? Será? Para mim está ok. Aqui tá ok. Aqui tá normal. Tá ok. Amigo, então.
democraticamente você foi considerado culpado. Então, o governo então não se restringe ao poder executivo. Então, quando vocês estiverem fazendo uma questão discursiva, cuidado, tá? Governo não é poder executivo. Governo também é a capacidade de legislar e julgar. Eu sei que na nossa linguagem cotidiana, quando a gente fala de governo, a gente fala, o governo federal, o governo estadual. Mas aqui, governo é também a capacidade de legislar e julgar. Ou seja, o poder de você criar normas e julgar normas em um determinado território para um determinado grupo de pessoas. Para o Jelinek, que é um autor aí, que vocês não precisam saber quem é, mas é um autor importante da ciência política, a soberania é a negação de toda subordinação ou limitação do Estado. Então, naquele território, para aquele grupo de indivíduos, ninguém pode mais que o Estado, nem agentes de fora, nem agentes internos, nem milícias, nem grupos particulares podem estar acima do poder que o Estado tem de controlar o seu território e a sua população. Então, é por isso que esse autor vai reforçar a ideia de que o governo é inseparável do conceito de Estado. Porque se o Estado é esse ente que não permite que nada seja acima dele, tanto interno quanto externamente, o governo é onde ele concretiza essa soberania, onde ele impõe esse direito. Então, o governo é a estrutura que garante a soberania, que garante a própria existência do Estado como uma entidade independente. Então, o governo não se confunde com governantes. Outra coisa importante da gente lembrar para não errar, não perder ponto besta. Governantes, Lula, Bolsonaro, Fábio aqui em Sergipe, não é governo. Governo é estrutura. É composto por governantes, que são pessoas, mas é também composto por instituições, né? Por mecanismos que são, de alguma maneira, impessoais. Dúvidas até aqui? Vou seguir. A dúvida, vocês levantam a mãozinha e eu paro. Até porque a gente tem a questão do tempo, eu quero ser mais sintético do que eu estou sendo. O povo é meio tautológico, é a dimensão pessoal do Estado. Agora, algumas coisas muito importantes. Povo não é população, já vou logo lá no último. E povo não é nação. Povo não é população e povo não é nação. Povo, para nós aqui, é uma reunião dos homens, e aqui, evidentemente, a gente está falando de um autor do século XIX, então homens aqui ele está Só tem uma generalizando, dúvida. homens e mulheres, que pertencem a um dado Estado. Pertencem. E aí, olha o que eu sublinho na linha de baixo. É um vínculo jurídico de caráter permanente. É um vínculo jurídico entre o Estado e o indivíduo que confirma a membresia do primeiro em relação ao último. Então, eu sou um membro, eu sou súdito de um Estado, quando o Estado pode exercer em cima de mim o seu poder de impor, o seu poder de exercer o poder soberano sobre mim, dizer o direito. E eu, claro, do ponto de vista do cidadão, também tenho direito perante esse Estado. Esse vínculo jurídico não é só de obrigação, afinal, eu sou um sujeito de direitos, também de deveres, mas cria também a possibilidade de eu ser sujeito de direito desse Estado, então ter direitos perante esse Estado. Tá? Então, é um vínculo que se forma, é o vínculo da cidadania, se vocês assim quiserem. Tá? Então, não é população, porque a população é um conceito demográfico, é um conceito numérico, é um conceito matemático. Se o censo conta uma pessoa do Japão, da China, da Austrália, que não é nacional, que não é cidadão do Brasil, ele vai estar lá no censo de 2022 como parte da população, mas não necessariamente ele é povo para o conceito de ciência política, se o Estado não conseguir exercer sobre ele o seu poder soberano e se essa pessoa não consegue cobrar direitos desse Estado. Entenderam o conceito de povo? É importante. Não é população, não é nação. É a dimensão sobre pessoal é a dimensão pessoal que garante o exercício da soberania do Estado sobre aquela pessoa. Então, o Estado pode dizer o que eu faço e o que eu não faço, claro, dentro de uma determinada ordem jurídica estabelecida. Tá? É essa relação jurídica de direitos e deveres. O território, por extensão, é a dimensão geográfica do Estado. Não é meramente o espaço físico, mas é o espaço físico com fronteiras estáveis e sobre o qual o Estado efetivamente exerce sua soberania. Mesma coisa, não é só um pedaço de terra, é um pedaço de terra delimitado onde o Estado exerce a sua soberania sem ninguém interferir, onde ele impõe as suas leis, onde ele controla os recursos, onde ele delimita o que pode e o que não pode ser feito.
Tá? Então, eu estou colocando aí que a fronteira é um elemento de restrição da soberania. Então, onde passa a fronteira, quer dizer, aqui você não manda mais, aqui é outro estado. Passando daqui, você não tem mais nenhum tipo de poder. Antigamente, o território ele era visto como um elemento de poder do Estado. Hoje em dia, ele, pelo menos na teoria, ele é visto como um elemento de restrição. Por que isso? Se eu digo que que o território é um elemento de poder, quanto mais melhor. E durante o século XIX e XX, essa foi a teoria predominante. O Estado é um organismo vivo que precisa de território para se alimentar. Os estados mais fortes vão ter mais território, vão precisar de mais território para se desenvolver, e os mais fracos vão perder território. Essa, evidentemente, é uma teoria extremamente perigosa para a humanidade, porque pode levar à expansão de territórios, guerras, etc, etc. Para a teoria hoje, então, a fronteira delimita. Ela não é uma fronteira que você vai avançar, não. Ali o seu poder já não tem mais poder. Ali já não é mais poder. Tá? Então, o território é o espaço em que o poder do Estado pode desenvolver a sua atividade específica, o poder público. O Estado é soberano para aplicar suas leis em seu território e nenhum outro pode impor as leis nesse espaço. É o princípio da impenetrabilidade. E para o Kelsen, que é um jurista, se alguém aqui fez direito certamente conhece o Kelsen, é o domínio espacial da vigência de uma ordem jurídica estadual. Tá? Então, é onde o Estado consegue, espaço, o domínio espacial onde o Estado consegue impor a sua ordem jurídica, fazer cumprir suas leis. Aquela tabelinha safada do chat GPT, mas super importante, super, super, super importante, que vocês vão ter à disposição, que eu vou me poupar o trabalho de ler, porque o robô fez para nós, e é nada mais, nada menos do que eu acabei de falar, com alguns detalhezinhos aí importantes. Agora a gente vai aprofundar a dimensão governo, porque a gente vai falar de forma, de sistema e de regime. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que a ciência política, com perdão da tautologia, é uma ciência. Então, quando a gente for falar de forma, regime e sistema, a gente não vai usar esses conceitos de forma, aleatória. Não, elas querem dizer alguma coisa. E eu sei que por mais que haja debates na teoria sobre o que essas coisas querem dizer, é importante que a gente tenha algum rigor em relação a elas, tá bom? Então, o que a gente vai debater daqui para frente é válido apenas para fins de prova. Vocês vão ler em 1000 autores regime parecido com sistema, sistema parecido com forma. Para nós, vale o que a FGV considera, tá bom? Não o que o Aristóteles considera, não que o Maquiavel considera, por mais que eles sejam muito mais inteligentes que qualquer pessoa que vai fazer uma prova da FGV, que faz a prova que eu digo, que escolhe as questões. E aí, de primeira, a tabelinha. Por que que eu escolhi sair de tabelinha? Porque tudo que eu vou falar depois disso aqui é plus. O que vocês precisam saber em termos de regime, sistema e forma, está aqui. O que vocês precisam saber em termos de pontuação, pelo menos uma prova objetiva, está aqui. Então, regime de governo fala de nível de participação popular e de distribuição de poder. E os exemplos são democracia, autoritarismo e totalitarismo. O sistema de governo fala da relação entre executivo e legislativo. Quem tem mais poder? É mais centralizado ou é menos centralizado? E aí a gente tem várias configurações: presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Perfeito? Por fim, mas não menos importante, a gente tem as formas de governo. As formas de governo vão falar da estrutura de um Estado, da origem da autoridade dos governantes e das instituições. Então, uma estrutura monárquica, né? A origem do poder é de Deus, que dá para o rei, né? Ou a origem do Estado, ou a origem do poder vem do povo, todo o poder emana do povo. E aí a gente está falando de uma res pública, da coisa pública, ou seja, divagações à parte, se vocês puderem fazer um decoreba, eu não fiz mnemônico, mas se vocês puderem fazer um mnemônico, aqui é importante. Regime, sistema, forma. Democracia, presidencialismo, monarquia. Certo? É muito importante. Passemos a falar brevemente de cada um. Então, forma de governo de modo muito simplificado diz respeito ao modo pelo qual um governo se organiza.
versa também sobre a relação entre governantes e governados. Por quê? Porque o Aristóteles classificava as formas de governo a partir da quantidade de governantes, consequentemente de governados. É a dialética. Para existir governantes, tem que existir governados. Então, a monarquia era o governo de um, a aristocracia era o governo de poucos, e a república era o governo de muitos. Pode parecer um pouquinho trivial, mas isso na verdade é muito importante, porque quando ele fala governo de um, ele diz a autoridade se baseia no poder desse um. Então eu tenho que olhar quais são as características que fazem com que a autoridade parta de um. Ah, é Deus, ah, é não sei o quê. A aristocracia, que é o governo de poucos, a legitimidade do poder vai estar na qualidade, são os mais aptos, os mais inteligentes, os nobres, os cavaleiros, etc. Enquanto a república, a legitimidade vai estar justamente na vontade da maioria. A forma de governo, então, vai dizer respeito à organização do poder e à origem da autoridade política. Tá? Ela define a natureza do poder e a base da autoridade governamental. Com que base você está me dando essa ordem? Ah, pelo poder do rei, é pelo poder do povo, é pelo poder dos cavaleiros, pelo poder dos anciãos, sei lá, quais são os aristocratas. Entenderam? Não é muito difícil, né? O problema é quando aparece em questão. Aqui vamos falar mais muito rapidamente das principais formas de governo. Não quero, não vai cair. A gente tem a monarquia, tá, pessoal? Vitalícia, hereditária, e a teoria da irresponsabilidade. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, peraí. Perdão. Peraí. Ai, cacete. É, foda-se, depois eu fecho. Não posso falar palavrão, tá assim, gravado. Deixa eu ficar com ele aberto aqui para ele rapidão. Sei se alguém está falando comigo também do curso. Ah, minha mãe. Bom dia, mãe. É, então, voltemos aqui. É, onde eu parei? Vitalicidade, hereditariedade e responsabilidade. E responsabilidade significa basicamente que o rei não pode ser responsabilizado, tá? Nem civilmente, nem criminalmente, porque ele sempre age em nome de um conselheiro. Só isso. A República, a gente sabe, né? A sua idealização vem da política antimonárquica, o ideal republicano vem lá da Revolução Francesa, pelo menos na nossa história contemporânea. As características são opostas àquelas da monarquia, né? É temporário, é eletivo, é responsável. Em relação à natureza, a gente sabe que todo poder emana do povo. Agora, vamos falar de sistema de governo. O sistema de governo, como a gente viu, diz respeito à divisão do poder entre os poderes em um determinado estado. Para fins de prova, o que vocês precisam guardar é a relação entre legislativo e executivo. Então, eu vi lá. Relação entre legislativo e executivo, eu penso em sistema, tá? Sistema, como que as peças se articulam? Eu já não estou mais falando da origem, da natureza, da forma. Não, isso já passou. Eu estou falando, dada uma determinada forma, como que as peças se articulam dentro dele? Tem mais poder para o legislativo? Tem mais poder para o executivo? Então, é uma disputa entre centralização e descentralização. Os sistemas mais comuns, presidencialismo, o semipresidencialismo, que é o caminho que o Brasil está traçando de forma informal, e o parlamentarismo, certo? Presidencialismo, a gente sabe, uma criação dos Estados Unidos, o presidente acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo, ele é eleito pelo povo e governa independentemente do legislativo, independentemente, com muitas ressalvas, quer dizer basicamente que ele não se submete ao legislativo, o governo dele não tem que passar pelo crivo, não tem um voto de confiança, mas tem o impeachment, né, que não deixa de ser um voto de confiança, mas não deveria ser, porque o impeachment é para crime de responsabilidade, não é para quando você não confia no governante, enfim. Mas isso nunca aconteceu na história do Brasil. O impeachment nunca foi usado de forma golpista. Isso é uma coisa, ficção. O presidente governa, o legislativo formula as leis que serão aplicadas e fiscalizar a aplicação das já criadas. No presidencialismo tradicional, o parlamento não executa políticas públicas, por isso que o orçamento secreto é uma aberração. É o parlamentarismo, né? Que é uma criação basicamente na história moderna. Meu Deus do céu. Peraí, pessoal. Em nome de Deus.
Ah, amigo, vai cair. Agora você vai voltar depois. É, Bom, uma criação da Revolução Inglesa contra a dinastia dos Stuarts, é o regime focado no parlamento, que assume funções legislativa e executiva para si, né? A forma monárquica de parlamentarismo. O primeiro-ministro é o chefe de governo e pode ser destituído pelo parlamento. Há formas monárquicas de parlamentarismo no Reino Unido e formas republicanas na Alemanha. Na maioria dos casos, não há temporariedade. O primeiro-ministro ele é só destituído do cargo quando ele perde a confiança do parlamento. Ele, por sua vez, também pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. O Rishi Sunak fez isso em 2024 e se fudeu. O semipresidencialismo, como a gente sabe, né, é um modelo híbrido, como o próprio nome diz. O presidente é eleito pelo povo e o primeiro-ministro continua dependendo da aprovação do parlamento. A relação entre eles vai depender de cada país. Na França, que é o modelo que a gente mais tem em mente, né? O presidente ele assume o papel de chefe de Estado, mas ele tem um papel político forte, porque é ele que vai indicar o primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro, por sua vez, vai depender do voto de confiança do parlamento. Quem acompanhou a crise francesa recente foi sobre isso. O primeiro-ministro que o Macron indicou perdeu a confiança do governo, do parlamento, e o Macron ficou numa situação que ele teria que indicar um cara da esquerda, porque era o combinado com a coalizão que tinha colocado ele no poder, ele deu para trás, nomeou um centrista, e o governo dele com certeza vai de mal a pior, e ele não vai ser eleito. Alguns exemplos de semipresidencialismo, não vou ler aqui, vou poupar vocês, mas fica aí de brinde. E aí eu quero mostrar para vocês que aconteceu na prática, né? Para a gente não ficar também muito em teoria. Em 1993, o brasileiro, não sei se alguém aqui já era vivo a ponto de poder votar, mas decidiu-se sobre sistema e sobre forma de governo, tá? E aí eu trouxe aí a campanha que o PSDB fez para vencer o parlamentarismo. Os liberais do Brasil defendem ainda o parlamentarismo porque o presidencialismo é muito centralista, você tende ao golpe, você tende à ditadura, você tende ao personalismo. Então, o PT também votou era a favor do parlamentarismo nessa época, é preciso fazer justiça. O debate na prática, o plebiscito de 93, né? Em 93, por força do artigo 2 da ADTC, foi realizado um plebiscito no Brasil, em que a população decidiu seu sistema político. E venceu, como vocês podem ver aí, o presidencialismo, o republicanismo, a república presidencialista, com uma boa margem, né? Com uma boa margem. Uma boa margem. Monarquia, eu acho isso muito engraçado, o cara fazendo. Tem propagandas, depois vocês digitem no YouTube aí, tipo, a galera tentando convencer, e ainda 6 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas votaram na monarquia. Que beleza. É, Aí uma colinha para vocês, como eu gosto de vocês, eu falo pra caramba, mas eu também trago a colinha. Presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, com características, tá? Com eleição, remoção, como funciona. Vamos falar agora de regime político. Regime político diz respeito à distribuição do poder, tá, pessoal? E como vocês podem ver, ali o brasileiro votou para sistema e para forma. Dificilmente ele votaria para regime, porque regime, na ciência política, a gente está falando basicamente de regimes mais ou menos democráticos. Então, dificilmente alguém vai fazer um plebiscito para, vamos votar pelo autoritarismo, pelo totalitarismo, né? Vamos votar para ter menos poder, né? Enfim. Então, diz respeito à distribuição do poder, mas em termos de verificação da sua concentração. Então, o regime político, pessoal, ele é mais uma atribuição externa do que uma característica de um Estado. Tá? É claro que a Constituição brasileira diz lá, né, que se trata de um Estado democrático de direito, mas nem todo Estado precisa definir somos uma democracia, porque isso você mede pelo próprio exercício efetivo da democracia. Por mais que democracia seja um conceito super espinhoso, super escorregadio, certo? Então, diz respeito à distribuição do poder, mas em termos da verificação da sua concentração, está ligado ao grau de participação política dos membros da comunidade. O regime político informa quem está apto a tomar decisões políticas em uma sociedade, sobretudo em relação ao processo eleitoral, mas não apenas, tá? Então, os principais regimes políticos identificados é a democracia, o autoritarismo e o totalitarismo. Não trataremos das diferentes concepções de democracia, porque a gente vai ter uma aula chata só para isso.
Aqui, aspectos gerais da democracia, tá, pessoal? É o governo exercido pelo povo para o povo, pode ser direta, participativa, representativa e semidireta. Não se preocupem com isso, a gente vai debater sobre isso, tá? A gente vai ter uma aula. Para fins de prova, a gente vai se ater à classificação ocidental liberal de democracia e de Estado democrático de direito, porque eu faço esse alerta. O adjetivo democrático, quando você atribui isso a um regime, você pode ter um viés político para desqualificar experiências com as quais você não concorda. China, Cuba, a China internamente se diz super democrática. Cuba diz que é muito mais democrática que os Estados Unidos. A mesma coisa a República Popular da Coreia. São outros métodos de democracia. Você não vai entrar nesse debate, você vai aceitar que a China é, nesse caso, uma ditadura, porque você vai estar falando da classificação ocidental liberal. A gente tem 10 minutos, eu tenho certeza que vamos estar a aula com 10 minutos. Só para diferenciar autoritarismo e totalitarismo. Autoritarismo, a gente está falando do poder concentrado em um líder ou em um grupo, em que há forte repressão política para manter esse poder e baixa participação popular. As eleições são controladas, ou não existem ou são controladas, as liberdades civis políticas são cerceadas. Então, é um grupo que faz de tudo para se manter no poder. Fraude, eleição, é, coloca caminhoneiro, tá, mentira. Não vou comprometer para mim. Não. Tá? Então, a literatura especializada tem usado o termo autocracia para se referir aos governos de Rússia, China, Turquia, Bielorrússia, tá? Que são governos autocráticos, cerceiam liberdades, manipulam eleições, a Venezuela, né? Repressão política, blá, blá, blá. O totalitarismo, por sua vez, é um Estado que controla todos os aspectos da vida social. Muito provavelmente as divergências já foram sucumbidas. Não tem nenhuma sombra de um judiciário capaz de ser independente. É um partido único, é uma ideologia total. Tem o culto de personalidade ao líder, então não tem uma mediação da lei. Não, é massa e líder que são unidos por um ideal comum. Não tem divergência, não tem subjetividade. Você é parte de um todo. Então, tem o culto à personalidade, o uso da propaganda massiva para garantir o controle de corpos e mentes, repressão total às dissidências. Então, a diferença entre autoritarismo e totalitarismo é essa dimensão de uma unidade entre sociedade e Estado que formam um total. Por mais que o sonho de provavelmente todo autoritário se tornar totalitário, nem todo autoritarismo é um totalitarismo. Disse, por exemplo, que a ditadura brasileira era autoritária, mas ela não era totalitária, né? Não tinha esse, por mais que fosse intenção da ditadura, né, criar essa unidade, vamos juntos todos para frente, Brasil, ainda não funcionou como um partido único. Você teve o MDB travando uma luta parlamentar ainda que cerceada, entende? Pensem no nazifascismo. Pensem naquela coisa mesmo, um grupo, um líder, e a nação é aquele grupo que está vinculado àquele líder por uma ideia de até supremacia daquele povo, o que vem de fora é errado, é inferior. Então, dá para entender a diferença do autoritário e do totalitário? Todo totalitário é um autoritário, porque a autoridade não é questionada. Mas nem todo autoritário caminha para um totalitário. Nem todo autoritarismo é um regime totalitário, certo? Isso é importante. Ficou dúvida? A aula acaba aqui. Eu falei que eu ia dar uma aula sintética e importante hoje. Tudo que vocês precisam saber em termos de ponto, eu resumi nesses quadros, tá? E aqui o que vocês têm nesses slides é material para uma futura questão dissertativa, tá? Vocês têm bastante definição, bastante conceituação, bastante movimentação dos conceitos, mas para fins de ponto, foquem nos quadros, tá? Foquem nos quadros, tá? Os quadros, certo? Uma aula que não tomou o sábado de vocês. Tem questões? Tem questões. Eu preparei 15, mas eu não vou fazer com vocês dessa vez. Eu vou disponibilizar em PDF, lá tem o gabarito, são 15 questões, 5 fáceis, 5 médias, 5 difíceis. E a gente
para vocês fazerem e me darem um feedback depois. Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Algo importante. Seria a hora de falar agora. Então é isso. Gostaram? Foi tudo bem? Assim, pessoal, façam muitas questões, tá? Forma, regime, sistema, joga lá no que concurso, vocês vão ver, vocês vão decorar uma hora. E é para decorar, não é para. Não quero aluno dessa porra desse curso perdendo ponto porque confundiu sistema com forma, regime com forma. Tá? Não leia Aristóteles, não é hora de ler Aristóteles agora, é hora de ler que concursos, beleza? Bom sábado para vocês, meus queridos, minhas queridas. A gente se vê em uma semana para a aula 3, onde a gente vai falar de marxismo. Marxismo, liberalismo e outras teorias políticas importantes. Essa aula vai demorar umas 2 horas, não me mentir, mas chega lá. Beleza? Bom sábado para todo mundo, queridos, queridas. É isso.